Agora nós iremos falarmos a palavra de Deus, e o tema desta manhã está registrado no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. O tema é pregando. Vamos orar e após a oração nós iremos explanarmos a palavra de Deus. Bondoso e eterno Pai, diante de Ti estamos aqui, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Usa-nos como canal de bênção para todos os ouvintes, os internautas, apoio cultural. Abençoa todos em nome de Jesus, cura as enfermidades, estenda as tuas mãos sobre os hospitais, sobre aqueles carentes necessitados de saúde, que estão operados, Senhor. Cicatriza as operações e da saúde, dá o retorno de paz para o aconchego dos seus familiares. Consola e conforta os lares enlutados, Pai querido. Abençoa aqueles que estão desempregados, carentes, necessitados do pão de cada dia, meu Pai. Abra a porta e toca nos corações daqueles que podem ajudar para suprir as necessidades desses carentes. Abençoa as autoridades, todas as corporações, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Metropolitana, Segurança da Indústria, do Comércio, Fiscal de Loja, Guarda de Muralha. Abençoa os caminhoneiros, taxistas, motoboy, metroviário, todas as nações, toda a nação brasileira. Abençoa o presidente, ao vereador, os pastores, aos cooperadores. Abençoa o pastor Miguel, abençoa esta emissora. Livra do mal dos homens sanguinários, fraudulentos, mentirosos. Abençoa minha vida, meu lar, minha família, meu filho, minha filha, minhas netas, nora, genro, minha companheira. Abençoa todos os ministérios sem exceção. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria e graça e usa-nos como canal de bênção para transmitir a Tua palavra, salvando, curando, libertando e abrangindo todos os quatro cantos da face da terra através da internet. Salva e liberta, em nome de Jesus. Amém. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. É o verso primeiro. E o segundo diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que maravilha, né, irmãos? A palavra de Deus tem que ser pregada para os ouvintes ouvir e analisar de bom grado e dar lugar e a conversão. Então tem que pregar. Pregai é ordenança de Jesus para toda a igreja. E de pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê não é obrigado, ele não obriga ninguém, será condenado. Que condenação é essa? Perde a salvação, vida eterna sem Cristo. Então a salvação é agora, não é depois. Depois que passa dessa vida para outra, não há possibilidade de salvação. Quem vai viajar tem que estar pronto com o destinatário, porque senão toma rumo errado. E Deus não tem prazer que ninguém se perca e tome rumo errado, mas Ele quer que você tenha uma convicção, um destinatário que é para o céu. O céu foi preparado para a igreja, salva, comprada, lavada e redimida pelo sangue de Jesus. E o evangelho é a palavra de Deus, e ela tem que ser pronunciada, tem que ser evangelizada, pregada, sem exceção de raça, cor e intelectualidade. Então o verso 2 diz assim: arrependei-vos. O significado básico de arrependimento é voltar-se ao contrário. Você estava no rumo errado, deu ré, retornou e seguiu o caminho certo. E o caminho é Jesus. Dá uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo e através dele para Deus. Ele é o advogado que advoga
resolve os problemas e te entrega nas mãos de Deus. Que maravilha! Não há possibilidade de outra pessoa ser o intercessor meu, seu e nosso para com Deus. É Jesus, viu? Não procure outro caminho, não procure outro mediador, não procure religião, não salva, viu? Quem salva é Jesus. Jesus é o Salvador da humanidade perdida. Primeiro item, a decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da nossa vida. Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhores. Tá vendo? Há dois senhores, né? Senhor Jesus e esse senhor maligno, que a pessoa, quando não está no Senhor Jesus, está nele. E é preciso trocar esse senhorio, tá? Sair do adversário para o Senhor Jesus Cristo, que salva, que cura, reabilita, descauteriza a mente e agora unifica-se. Pai, Filho e Espírito Santo na minha, na tua vida. Não tem possibilidade através de ninguém, de nenhum intelectual, nenhum fundador de religião tem poderio de salvar. Todos morreram e ninguém diz e nem tem convicção onde eles estão. E eu digo, onde eles estão. Aquele que não tem Cristo e morre, está no Hades, lugar de sofrimento das almas desobedientes, sem possibilidade de salvação. Eu não estou julgando ninguém, a Bíblia que diz e garante: Hades, lugar de sofrimento das almas desobedientes que ouviram hoje, amanhã, depois, não deram crédito à palavra de Deus. Nem o sacrifício de Jesus, nem a pregação do Evangelho partiu dessa vida para outra, rumo errado. Em vez de subir, desceu para as profundezas do abismo, está preso. Todas essas almas não saem de lá, não. Vai sair na segunda ressurreição para vergonha e desprezo eterno. Não tem desculpa de dizer que não ouviu. O próprio Jesus foi lá, pregou, tirou os salvos do paraíso e levou para a glória, e quem está no Hades ficou lá. Vai ressuscitar na segunda ressurreição para a vergonha e desprezo eterno e ser lançado no lago de fogo do inferno, sofrimento eterno. Não é? Eu estou falando o que a Bíblia fala, irmão. Não é conversa furada, nem eu inventei aqui, não. Aqui é bibliologia, é conhecimento de Deus. Você tem dúvida? Abra a Bíblia e lê. Você precisa ler. Se você vai fazer um destinatário para um lugar, você precisa saber o caminho, né? Como é que vai? É rumo norte, é rumo sul, é leste, oeste. Você não pode tomar rumo errado, senão você não vai chegar na tua viagem. Você vai tomar rumo errado. Então, o caminho é Jesus, viu? Então, o Salvador da penalidade do pecador, mas também como Senhor de nossa vida. Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhorio, de senhores, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e da sua palavra. A palavra é o poder. Você ouve a palavra, dá crédito e ela te limpa, te descauteriza a mente, te alerta, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá coisas firmes que não sabes. Você precisa saber. E como é que sabe? Lendo a Bíblia, ouvindo as mensagens sólidas, firmadas dentro dos parâmetros bíblicos, para você se inteirar, crer, dar crédito e aprender. Quem vai para a escola para quê? Para aprender. Quem não tem cultura não pode ser um doutor, um advogado, não pode entrar na gloriosa polícia militar,
não pode ser um capitão do exército, da marinha, da aeronáutica, não pode ser um presidente da república, um vereador, um deputado federal, um juiz de direito, e assim sucessivamente, porque ele não tem cultura. E para você ir para o céu, você precisa aprender, mesmo que você seja analfabeto, mas você ouve e dá crédito, e o Espírito Santo trabalha na sua vida, e o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Tem pessoas que não sabem ler, mas ele ouve e fala de Jesus. A fé vem no ouvir a palavra de Deus. Segundo item, o arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador. Tá vendo? Você tem plena liberdade de escolher. Deus não escraviza ninguém, nem é ditador para ditar norma. Não, a fé vem no ouvir a palavra. Agora, se você quer ouvir, se você não quer ouvir, você não é obrigado. Só que você vai pagar o preço da desobediência, que ouviu, não deu crédito à palavra de Deus, possibilitada pela graça divina, capacitadora, que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. O Evangelho é para ouvir, crer, dar lugar e alcançar a salvação. Não é nada difícil não, meu querido. Você para ir para o céu, não precisa ser um advogado, não. Você precisa crer, dar lugar, ver arrependimento, e Deus te salva, te liberta e te dá sabedoria para você saber que ele é o caminho, Jesus. Terceiro item, a definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador é totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feito por Cristo. Definir a fé salvífica sem incluir um arrependimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico da redenção. Você sabe o que é redenção? Salvação. É imutável para a salvação. Se a pessoa não se arrepender e não mudar de posição no sentido de vida, não mudou nada. Então é só conversa furada, mas não houve uma conversão. E o que é conversão? Conversão é mudar de posição, de sentido, de vida, vida diferente, vida com Deus. Agora você é outra pessoa. Aquela pessoa morreu para as concupiscências, para os prazeres mundanos, e agora vive em Cristo Jesus. É como Paulo disse: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Então, meu querido, a palavra tem que ser pregada para você ouvir, crer, dar lugar e passar por todo esse processo. Tá bom? Você quer? Quer. O arrependimento foi uma mensagem básica. Na pregação dos profetas, eles pregavam: arrependei-vos. Paulo chegou até, Mateus, até dizer, João Batista, aliás, raça de víbora. Você já pensou se eu dirigindo uma igreja, fosse falar, tivesse um culto, fosse falar, raça de víbora? Não ficavam na igreja, se revoltavam tudo contra mim. Entendeu? Ele estava falando a respeito daquelas pessoas que não têm Cristo, que estão escravizados na vida espiritual, nas garras do diabo. Então é raça de víbora e precisa sair deste caminho para ser transformado, lapidado e agora ser um instrumento das mãos de Deus. Isso que João falava. Não é uma afronta, não é afrontando ninguém. Por isso que precisa saber explicar as coisas para que o povo fique inteirado concernente às palavras, os versículos bíblicos. Entendeu? O arrependimento foi uma mensagem básica na pregação dos profetas e dos cristãos no Novo Testamento. A pregação do arrependimento sempre deve ser
acompanhando a mensagem do Evangelho. Não é a história de lero-lero de carochinha, não. É o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra genuína de Deus. Viu? É isso aí que ele quer. Então, meus queridos, Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade, olha aí, aos cativos e abertura de prisão aos presos. É Jesus, o Espírito Santo de Deus, em Jesus, que Jesus é Deus e Jesus é o próprio Deus. Então aqui o profeta Isaías profetizava a respeito de Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então Jesus veio justamente para isso, para tirar as algemas da prisão das almas algemadas nas garras de Satanás e desprender, tirar a cegueira espiritual e salvar e dar vida com abundância a todos aqueles que vêm a ele. De maneira nenhuma ele lança fora. Ah, mas eu sou pecador. Pois ele veio para o pecador, ele veio para a prostituta, para os bandidos, para toda a raça perdida de víbora. Ele quer transformar esta víbora numa coisa diferente, numa pessoa salva, purificada e santa, viu? Ao poder do sangue de Jesus. Mas que maravilha! É impossível para Deus? Nada é impossível, porque tudo está debaixo das mãos de Deus. Ele é o poder de salvar, de transformar, e operando ele, quem impedirá? Não tem possibilidade. Mateus 26:13. E em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ele fez para a memória sua. O que é que Jesus fez? Jesus tomou sobre si as minhas misérias, minhas desgraças, toda a minha bagagem de pecado, sua, nossa, e foi levado ao matador, morreu no nosso lugar, sendo nós péssimos, raça de víbora, terrivelmente, viu? Sem amor, sem conhecimento de Deus, para nos reabilitar, nos colocar num lugar de gozo, de paz e harmonia e vida eterna. Mas você precisa crer. A fé vem no ouvir a palavra de Deus que é pregada. Para a memória sua, o Senhor ordenou que este ato de Maria fosse sempre mencionado na pregação do Evangelho, porque ele constituiu maior exemplo de devoção para os seguidores de Cristo. Seu ato expressou a sua devoção e seu amor profundo pelo Mestre. A fé cristã consiste, primeiramente, em servir a Cristo. Desta passagem, aprendemos que o entranhável afeto, amor a Jesus Cristo é o aspecto mais valioso do nosso relacionamento com Ele. Você quer ter uma comunhão com Ele? É só se chegar a Ele. Não tem farol vermelho. Ele deu aval e o farol está aberto e diz: vinde a mim os cansados, oprimidos do diabo, e Ele vos aliviará. E registra no livro da vida como filho, perdoa, e aí você passa a ser filho com herança, com direito à vida eterna.
Marcos 1 e 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Tá vendo? Precisa. Você ouve, dá crédito, depois pede batismo, é batizado, sepulta o velho homem, aquele velho homem já morreu e agora é vida diferente, vida com Cristo. Marcos 13:10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, norte, sul, leste, oeste, tem que ouvir a palavra, para depois não ter desculpa que não ouviu. Não, o evangelho é pregado dia e noite. Mateus 24 e 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O evangelho do reino, o fim virá somente depois que o evangelho do reino for devidamente pregado em todo o mundo. Primeiro item, o evangelho do reino é o evangelho pregado no poder, na justiça do Espírito Santo e acompanhado dos sinais principais do evangelho. Segundo item, somente Deus saberá quando isso será realizado segundo o seu propósito. O dever do crente é ser fiel, alcançar todo mundo até que o Senhor volte para levar sua igreja ao céu. Terceiro item, muitos intérpretes da Bíblia que o fim neste verso refere-se à ocasião em que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e os fiéis da igreja de Cristo serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. No verso 37 e 44, Cristo apresenta mais pormenores do seu aparecimento, repetindo para buscar a sua igreja. Aqui é a promessa de todos os salvos. Aquele que morreu em Cristo ressuscitará primeiro, e aqueles que estão aqui receberão um corpo incorruptível e subirão para a glória. Acabou a tempestade, os problemas, e agora é só bênção. As coisas velhas se passaram, agora é tudo novidade de vida, vida diferente, vida com Cristo, meu filho. Você quer isso? Então chegue-se a Deus, confesse seus pecados e o sangue de Jesus te purifica, e você tem esse direito, esse passaporte para a eternidade. Marcos 16 e 15. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ordenança de Cristo para a igreja, para todos nós. Lucas 9:2. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Capacitou a igreja, os salvos, para repreender os demônios, curar as enfermidades e salvar as almas em nome de Jesus. Pregar o reino, curar os enfermos. Primeiro item. Esta foi a primeira ocasião em que Jesus enviou os 12 discípulos para representá-lo por palavra, atos, a instrução dada aos 12, conforme o trecho paralelo em Mateus, foi ir, para ir, vai, é ordenança, vai e anunciai as boas novas, o evangelho de Cristo Jesus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois da sua ressurreição. No entanto, Jesus ampliou o alcance para abranger todas as nações, todas as etnias, todos os povos, sem exceção de raça, cor, intelectualidade. Todos têm o direito, é só querer. Numa comissão que deve continuar até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. É mandamento de Cristo para a igreja pregar até o dia do arrebatamento. Segundo item, os escritores dos evangelhos deixam claro
que a ordem de Jesus para pregar o reino de Deus raras vezes foi dada a parte da ordem para curar os enfermos, expulsar os demônios. E a vontade de Deus é que a pregação do Evangelho hoje seja acompanhada pela mesma demonstração do Espírito e de poder, a fim de enfrentar o desafio de Satanás nestes últimos dias. Terceiro item, as igrejas de hoje não devem se comparar umas com as outras, mas com esta mensagem em padrão do Novo Testamento. Estamos vendo e experimentando o reino de Deus da mesma maneira que os cristãos primitivos? É uma interrogação. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Então comece logo pela sua casa a falar. Não tenha medo. Mas eu tenho medo de falar para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. Não, meu irmão, você é um arauto. Sabe o que é um arauto? É um mensageiro para levar a mensagem de boas novas, de salvação, porque senão Deus vai requerer de ti, de mim, de você. Nós temos a ordenança, pregar. Você prega e a palavra é poder, e Deus trabalha, o Espírito Santo de Jesus, na vida do pecador. Ele ouve, crê descauterizadamente, e Jesus faz o trabalho da salvação, limpa, registra no livro da vida, purifica e dá uma mente diferente, um linguajar, e agora vai falar a palavra de Deus. Ele capacita. Arrependimento, a remissão de pecados. Atos 28, 31. Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus. Sim, sem impedimento algum. Pregando o reino de Deus. O livro de Atos termina de modo repetindo, sem nenhuma conclusão formal quanto ao que Deus realizou através do Espírito Santo e dos apóstolos no Novo Testamento. A intenção de Deus é que os atos do Espírito Santo e a pregação do Evangelho continue na vida do povo de Cristo até o fim dos tempos. Lucas dos tempos, sob a inspiração do Espírito Santo, reavivou o padrão daquilo que a igreja deve fazer. Ele registrou exemplo da fidelidade dos crentes, do triunfo do Evangelho em meio à oposição do inimigo e do poder do Espírito Santo operante na igreja, entre os homens. Esse é o padrão de Deus para as igrejas atuais, futuras, e devemos fielmente guardá-lo, proclamá-lo, vivê-lo. Todas as igrejas devem avaliar-se segundo o que o Espírito disse e se fez entre os crentes dos primeiros tempos, e se o poder, a justiça e a alegria e a fé das nossas igrejas atuais são idênticas às que lemos nas igrejas em Atos. Devemos pedir a Deus, mais uma vez, uma renovação da nossa fé no Cristo ressurreto e um novo derramamento do seu Espírito Santo,
Meus queridos, a igreja é imutável, a Bíblia é imutável, a Bíblia é a carta magna de Deus para nós nos regermos por ela. Não é de direção de homem algum, mas foi escrita pelos servos de Deus, separado, inspirado, homem santo, e o responsável pela carta magna é Deus, é imutável. E aí daquele que tirar um T ou um J não tem parte na árvore da vida, porque o responsável por ela é Deus, não é ninguém. Então a igreja ela tem que ter poder, orar, jejuar, consagrar, ler Bíblia, ter sabedoria e em nome de Jesus repreender os demônios, curar as enfermidades, porque é a ordenança de Cristo, não é a ordenança de ninguém. Nós temos que cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, não podemos mudar, senão não é a igreja do Senhor, é outra igreja, viu? Jesus não tem igreja que é direcionada por ninguém. A igreja, ele é o cabeça, nós somos os membros, o pastor da igreja é o anjo da igreja, mas ele tem ordenância que é para pregar a palavra, não é desvirtuar com história de carochinha, não, meu querido, é palavra de Deus. Romanos 2:21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? E tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então, meu querido, aí, o negócio é estreito. Você põe as normas para os outros, mas para você, você não cumpre? Não. Então você não pode ser um pastor da igreja, dirigir a igreja, porque você dá as ordenanças, mas não cumpre aquele que está na Bíblia? Não, não pode. Aí daquele que tirar um T, um J não tem parte da vida, que é Cristo Jesus. Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Então aqui tem 3 itens. O primeiro item, tem que pregar, tem que anunciar, tem que falar e viver aquilo que prega. Romanos 10:15. E como pregarão se não forem enviados? Então tem que enviar. Tem que enviar a todo o globo terrestre os servos do Senhor, capacitado, escolhido por Ele para abrir a boca e levar a mensagem de boas novas, de salvação para toda a humanidade. Pregar é ordenança de Deus para mim, para você e para nós. Como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Essas coisas boas é salvação, libertação e assim sucessivamente. Romanos 10:16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? É a interrogação que Isaías está fazendo para Deus, está vendo? E quem creu na nossa pregação? Tem que crer, porque o Evangelho é de poder e tem fruto, frutifica, dá vida e vida com abundância e tem poder para fazer obras extraordinárias, porque Ele é a palavra de Deus. Segundo Coríntios 4:5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Deus. Está vendo? Segundo Timóteo 4:2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina, a ordenança de Deus. Está vendo? 1 Pedro 3:19, no qual também pregou
aos espíritos em prisão. Aqui é Jesus. Quando ele morreu, foi lá no Hades, eu já frisei, e pregou aos espíritos, aos anjos que estão presos lá. Tem uns anjos que têm um poder satânico que estão presos lá, tá bom? Fique sabendo, viu? Tá? Foi lá, Jesus foi lá. Quando ele morreu, aí no período que ele morreu, os dias que ele estava, foi lá no Hades, pregou, depois tirou os salvos do paraíso celestial e levou para a glória. E os que estão na prisão ficaram lá para ressuscitar no último dia, para a vergonha e desprezo eterno. Resumo desse Pedro 3:19. Pregou aos espíritos. Os versos 18 e 20 têm sido de longa data, de difícil interpretação para os expositores da Bíblia. Primeiro, uma das posições é que Cristo, depois da sua morte e ressurreição, verso 18, foi até os anjos aprisionados que pecaram nos dias de Noé, verso 20, 1 Pedro 2 e 4 e 5, e lhes proclamou a sua vitória sobre a morte e a Satanás, para que eles ficassem inteirados que Cristo ressuscitou, vive e reina para todo sempre, e é o senhorio da sua igreja. Outra posição é que Cristo, pelo Espírito Santo, proclamou, através da pregação de Noé, uma mensagem de advertência àquela geração desobediente e que agora está no Hades esperando o juízo final. Esta interpretação estaria em harmonia com a declaração de Pedro, que o Espírito de Cristo falou em tempos passados através dos profetas. Segundo item, para nós encerrarmos, nem nesse texto, nem 1 Pedro 4 e 6 ensina que os perdidos terão a segunda oportunidade de salvação. Depois da morte vem o juízo. E com ele o destino eterno da pessoa, sem qualquer mudança no estado. Não tem possibilidade, meu querido, depois da morte, a salvação. Então, meu querido, a pregação é pregada agora, o evangelho de boas novas de salvação, para você chegar, aceitar, se converter, mudar de posição no sentido de vida e ser um instrumento nas mãos de Deus, e agora você é registrado como filho com herança de vida eterna. Senhor, meu Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, muito grato por esta palavra maravilhosa. Amém e amém. Então, meu querido, a palavra desta manhã, pregar. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo com autoridade, viu? O Espírito do céu, aliás, pregando com a autoridade de Deus. E Isaías também dizia, em 61:1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Mas aqui se refere a Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus veio para isso. E o profeta messiânico Isaías profetizava e falava nesse objetivo, o qual relata no livro de Isaías, que ele viria com poder de transmissão de palavra para salvar, libertar, curar, repreender os demônios e salvar as almas. Bondoso e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esta manhã gloriosa. Salva, liberta e opera maravilha. Abençoa a nação brasileira. Abençoa minha vida, meu lar, minha família, Pastor Miguel e todos os ouvintes, internautas. Cura, liberta, opera maravilha e salva as almas, em nome de Jesus. Amém.